Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você nessa quinta-feira aqui. O final de semana já se aproxima e nós temos tudo para ter um final de semana surpreendente. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, e enquanto você vai abrindo aí, quero agradecer a todos os comentários aqui ontem, tudo que vocês escreveram, muito obrigado mesmo. O texto diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, ministra esse texto no nosso coração. Que o teu Espírito Santo fale e confirme em nome de Jesus. Hoje o meu parabéns vai para o Wilson Raimundo, um homem de oração, um homem de Deus. Nós temos a graça de poder conviver com ele. Fica aqui o meu parabéns, quero honrar a sua vida. E voltando aqui para o texto diz assim: deem em graças. Se você observar, começa com um imperativo, não é opcional, ou seja, deem, vocês têm que dar, não é opcional. Agora vocês têm que agir como? Qual que é esse imperativo? Nós temos que agir dando ações de graças, ou seja, agradecendo a Deus. Em qual momento da vida, em quais circunstâncias? O próprio texto diz: em todas. Não é quando as coisas boas acontecem, não é quando a gente tá de bem com a vida, não, é em todo e qualquer momento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto lá continua dizendo que o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus, ou seja, todas as coisas boas e ruins estão cooperando para formar em nós o caráter de Cristo. As coisas ruins estão cooperando para formar a nossa paciência, longanimidade. As coisas boas estão nos formando enquanto pessoas gratas. Percebem? Tudo coopera para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. E o texto diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E queridos, se essa é a vontade de Deus, pronto, aqui basta. Sabe, às vezes eu tenho a impressão que a gente está mais disposto a obedecer e cumprir a vontade de Satanás do que de Deus. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está mais disposto a cumprir a vontade das pessoas do que a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que você não acredite, pratique a palavra dele, obedeça, e você vai colher na prática, você vai ver na prática o quanto que isso vai te fazer bem. O texto continua: pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, não tem como cumprir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, sem Jesus Cristo nas nossas vidas, sem a obra do Espírito Santo. Então, uma vez que nós fomos regenerados por Cristo através de uma semente incorruptível, uma vez que ele subiu, enviou o Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo em nós para nos lembrar, para nos ajudar, então agora eu consigo olhar para as circunstâncias com um olhar espiritual. Por exemplo, sem o Espírito Santo eu olho para a morte como um fim. Com o Espírito Santo eu olho para a morte como a passagem para a vida. Sem o Espírito Santo eu olho para a doença como um mal sem fim. Mas com o Espírito Santo eu percebo que todo mal já é um mal vencido, que todo mal tem um prazo de validade, que toda dor vai acabar, que todo choro tem uma data para terminar. Então, por causa do Espírito Santo, eu olho para as circunstâncias de maneira espiritual e eu agradeço, porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, Ele não me abandona, Ele não me deixa só, e pelo contrário, Ele já está preparando do outro lado uma mesa com um banquete preparado para mim. Ou seja, a sombra da morte, ela é diferente da substância, e quando Deus está comigo, tudo que é substância perde o seu poder e se torna apenas uma sombra daquilo que realmente é. Por exemplo, a sombra de um cachorro não morde, o cachorro morde. Então, quando o texto diz no Salmo 23, a sombra da morte, é porque a morte não pode mais nos matar, ela só nos amedronta. Então, devemos e podemos dar graças em todas as circunstâncias, porque todo mal perdeu o poder da substância e se transformou apenas numa sombra. Eles não podem fazer nada contra nós, porque na cruz Jesus já venceu todas as coisas, e agora é só um tempo da gente aguardar
essa segunda vinda de Cristo, onde Ele vai nos buscar e onde nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Então eu quero desafiar você a enxergar agora tudo que você está vivendo e passando, só que de uma maneira espiritual. De uma maneira carnal é perseguição, de uma maneira carnal as pessoas não te amam, de uma maneira carnal é sofrimento, mas e de uma maneira espiritual? O que Deus está fazendo, o que Ele quer te ensinar, o que Ele está formando e forjando na sua vida. Vamos orar? Pai, nos ajude a olhar para as circunstâncias de maneira espiritual e nos ajude, Pai, a dar graças em todas as circunstâncias, porque essa é a sua vontade para nós. Por favor, tira a reclamação, tira dos nossos lábios a ingratidão e nos ensine a ser gratos em todo o tempo. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.